Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje nós temos conosco um convidado muito especial, o Cid, que é coach de esporte eletrônico e vai compartilhar um pouco mais da sua história com a gente. Cid, muito obrigada por participar desse projeto e é muito bacana ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Lê, fico feliz de estar participando, projeto super bacana, fico feliz de poder ter esse espaço para falar com você e a gente ter um papo sobre a vida, né, um papo bem humanizado e acho um projeto muito rico e muito interessante para o nosso cenário, fico muito feliz de estar participando. Muito obrigada. E me conta, quem é o Cid? Olha, o Cid é um jovem, não tão jovem, de 27 anos, filho único, não mimado, que logo aos 17 anos decidiu fazer faculdade e já teve que viver fora de casa e lidar com vários desafios, né? Uhum. Não só isso, mas também fui pai aos 16 anos, então adiciona pai aí na lista. Pai e marido, né? Tudo muito jovem. Sim. Mas sempre fui um menino cheio de sonhos, de muito interesse, de muita curiosidade em relação a estudos e querer sempre aprender um pouco mais sobre o mundo, um pouco mais sobre a vida, um pouco mais sobre tudo que eu me propus a conhecer desde novo, as coisas que me despertaram interesse. Sempre fui muito de me aprofundar nas coisas que eu gostava e sempre busquei estudar bastante. E ao longo da vida me formei, fiz faculdade de engenharia de alimentos. Então, aos 17 anos, como eu disse, né, saí de casa para fazer faculdade. E a partir daí comecei a despertar o interesse por várias coisas e fui aprendendo sobre a vida, não só da parte acadêmica, né, mas sim todo o desafio de morar em outro estado, enfim. Qual cidade você morava? Eu morei em Campo Mourão, no Paraná. Essa vida de passar em faculdade federal e ter que mudar de estado foi um desses aí. Acredito que você tenha sido também, exato. Eu sei muito bem como é. Eu entendi como é ter que migrar e ter que morar junto. O amadurecimento traz... a gente é tão novo e é um mundo totalmente diferente. Mas muito bacana. Me conta um pouquinho mais qual foi o teu contato com o game. Porque foi durante a faculdade, foi antes... Quando que você teve esse primeiro contato? Olha, como muitas pessoas que estão nesse mundo, o primeiro contato vem quando criança, ali como brincadeira, né? Naquela época que ninguém sabia o que era o jogo profissional, não sabia nem que um dia poderia virar isso, a galera não sabia que jogos de computador se eram perigosos, o que esses jogos vão causar nas crianças e coisa do tipo, né? Mas quando eu era muito jovem, a partir dos meus 8 anos ou 9, eu comecei a ver o movimento de lan houses, e aí a gente tinha um computador bem antigo lá em casa, que é da época da internet de escada, então aquela época de entrar em sites para jogar online, alguns joguinhos, né, videogame, seja esses jogos de navegador no computador. Acho que da minha geração é um primeiro contato que todo mundo teve ali. Eu ganhei, meu primeiro videogame foi um PlayStation 1 na época, e um pouco depois eu tive contato com esses jogos de computador. Então, desde novinho, eu comecei a explorar esse mundo dos games, mas, obviamente, sem pretensões de ser profissional, até porque era muito diferente na época. Mas eu diria, era muito hobby, e aquele primeiro contato com videogame, ele é muito como passatempo, né? E assim, quando você é criança, obviamente, você não tá jogando com alguma ambição profissional. Então, com meus 6 anos, eu joguei meu primeiro videogame. A partir dos 8, eu comecei a ter contato com jogos de computador. E a partir daí, não vou usar a palavra vício, né? Sim. Mas a gente pode dizer que o interesse sempre foi crescendo e sempre foi muito grande. E qual foi o momento que você começou a se dedicar e mudou a chave? Foi durante a faculdade? Você tentou durante algum período? Porque a gente vê algumas histórias onde existem 2 caminhos, né? Você tenta criar a faculdade. A nossa geração é uma geração que espera, que vai terminar o ensino fundamental, vai pro colegial, depois vai terminar o ensino médio, vai pra faculdade. É meio que um caminho projetado pela sociedade, pelos nossos pais, por mais. Então a gente já espera ali, como você fez faculdade, você conseguiu administrar o jogo junto com a faculdade, você ali estava como profissional, não estava como profissional. Como ficou o profissional? Conta um pouco mais.
Olha, eu tive dois momentos, assim, né, de ter que trilhar e ter que guiar os caminhos em relação a estudos e jogos, porque na época do meu ensino médio, eu já jogava CS 1.6 na época, e eu tinha um time com meus amigos, eram todos amigos online, mas estavam todos no ensino médio. E eu sempre fui um bom aluno na escola, e eu sempre tive aquela expectativa de ingressar numa universidade, estava chegando próximo do vestibular, e aí eu precisava estudar um pouco mais, então eu me dedicava. Obviamente, era mais difícil se profissionalizar naquela época, a gente devia ter em torno de 3 a 4 times profissionais no Brasil, mas eu tinha um time sério com meus amigos, né, uma galerinha de 15, 16 anos, a gente se dedicava bastante, né, então na parte da noite, todos os dias a gente tinha treinos e tudo. Existia até uma rotina. Tinha uma rotina, exatamente. Era todos os dias ali, a gente se encontrava às 6 para jogar, a gente entrava no computador todo mundo 6 horas e até uma 11, meia-noite jogando. Então era todos os dias, né? Como naquela época a responsabilidade era só da escola, né? Ficava mais fácil para todo mundo. E eu costumo dizer desses dois momentos por quê? Porque aí eu já tive que tomar uma decisão em relação a continuar jogando ou estudar e seguir esse caminho que é o que você disse, que é esperado mesmo, né? Principalmente, eu fiz ensino médio num colégio de São Paulo na ETEC, não sei se você conhece, que tudo... Então, a ETEC é um ensino médio super puxado e se espera muito que tenha aprovação em universidade pública, que tenha um bom resultado do Enem, FUVEST, enfim, todos esses vestibulares. É uma grande pressão, e eu colocava para mim mesmo essa pressão, mas não só pressão, mas sim a expectativa, porque era um dos meus sonhos também. Se eu for ser bem honesto com você, naquela época a minha pretensão não era ser um jogador profissional, embora eu gostasse e embora eu tivesse potencial. Naquela época a minha pretensão era ser um bom engenheiro, e para isso eu precisava, foi o primeiro momento que eu tive que decidir. Então, em 2011, 2012 na verdade, eu parei de jogar e abandonei o time, falei com os meninos, falei que realmente precisava de voltar mais aos estudos, e aí em 2012 eu parei de jogar para poder me focar no Enem, né, Seu vestibular. O meu vestibular era em 2013, mas eu já queria me preparar desde o segundo ano, para chegar no terceirão e já estar um pouco mais encaminhado. Então, assim, essa foi a minha primeira decisão entre estudos e games. Por que primeiro? Porque da segunda vai aparecer na faculdade, isso daí a gente pula para 2014, que eu entrei na faculdade e, não sabia que existia CS ainda no mundo. Aí eu fui morar numa pensão, junto com os meninos que estavam assistindo alguns jogos, eu falei, opa, acho que eu conheço esse jogo aí. E aí ele fui me introduzindo de novo no cenário de esportes, mas no fim das contas eu decidi conciliar. Na faculdade eu não parei de jogar, né? Então, lá, indo já mais pro final da faculdade, eu já estava jogando mais CS de novo, já tinha voltado para aquela vontade de ter time e aquela rotina parecida com o que eu tinha no ensino médio, mas eu optei por conciliar por um tempo, até chegar o momento do TCC. Aí quando chegou no TCC, eu falei, opa, não é tão... Apertou de novo, né? E aí, nesse segundo momento, eu também optei por deixar a parte mais séria do jogo um pouco mais de lado, né? Fiquei mais como espectador. E realmente eu tive que fazer, como você adiantou, né? Eu tive que fazer essa escolha durante 2 momentos da minha vida, e realmente durante a faculdade eu precisei, não só com a faculdade, né? Mas também, como eu disse, eu tenho um filho, então eu já morava com a minha esposa, a gente já morava a gente já tinha nosso filho, ele já estava crescendo e estava precisando de mim como pai, como marido em casa, não dava para além de jogar, estudar e ficar nessa loucura toda. E aí nesse segundo momento eu optei por focar em algo que era prioridade na minha vida. Sim, é muita coisa para conciliar, né? Muitos pratinhos para você equilibrar. E o que você fez com maestria, equilibrar todos eles. Deixa eu confirmar um detalhe. No ensino médio, você não jogava CS ou era outro? Era CS, era uma versão antiga, né? Era o CS 1.6, mas era CS. E depois, quando você voltou pra faculdade, você vê os amigos da República assistindo, já era o CSGO? Já era o CSGO, isso, exato. Então exato. Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha se era outro jogo ou não. Só eram modalidades distintas do mesmo jogo. Era versões diferentes, isso. Eram versões diferentes. Nossa, mas bem legal. E na época do ensino médio, apesar de ter um time, de você treinar, você já tinha uma estrutura de salário ou não? Quando o salário veio a ser uma realidade? Quando realmente teve um contrato, um time, algo mais estruturado?
Então, no ensino médio era praticamente impossível você ter um contrato profissional. Naquela época, a gente está falando aí de 2011, 2012, era realmente bem escasso. Existia, igual eu falei, acho que uns 3 times com salário no Brasil. O do Gabriel era um deles, né? Na época, existiam realmente pouquíssimos times, era um sonho muito distante. E hoje, se a gente lida como sonho, né? O menino que sai ali do jogo entre amigos para virar profissional, aquela época era quase uma ilusão, assim. O contrato e essa parte profissional veio ao final da faculdade, porque eu tive a sorte de entrar no meio de jogos universitários durante a faculdade, então, quando eu comecei a jogar com os meus amigos da faculdade, mais ou menos na mesma época, surgiram algumas ligas universitárias, e foi onde eu me interessei por um lado mais quase profissional do jogo, né? Entendendo um pouco mais, me dedicando para um lado mais profissional. Mas durante a faculdade nada aconteceu. Quando eu me formei, uma semana antes de eu voltar a morar em São Paulo, eu recebi um convite de um time que achou um vídeo meu no YouTube, assistindo, analisando uma partida. E eu nem sabia que eu ia trabalhar com CS nessa altura, eu estava me formando. Então, na última semana de estágio, eu já tinha apresentado o TCC, já tinha inclusive apresentado o estágio, né? Só estava cumprindo mais horas. Eu recebi um convite de um time que achou um conteúdo meu no YouTube, por acaso, e estavam me convidando para fazer parte de um time profissional pela primeira vez na minha vida. E eles me perguntaram assim: você é de São Paulo? Porque naquela época existiam muita gaming houses em São Paulo, né? O pessoal morava muito em São Paulo, era uma época de boom de gaming house. E eles falam pra ela, o único requisito é você ser de São Paulo. Eu falei, bom, eu tô indo morar aí semana que vem. Eu tô voltando. Se você aguentar 7 dias... 7 diazinhos, é tudo que eu peço. E nessa época, eu não fazia ideia que eu ia receber um convite desse tipo. Obviamente, eu tava produzindo alguns conteúdos e, como eu tava me formando e mudando de estado, eu não tinha emprego garantido ainda. Eu falei, bom, se aparecer uma oportunidade com o CS, pode ser que eu siga. Mas, de novo, eu não fazia ideia que eu ia ser procurado da forma que foi. Eles que vieram atrás de mim, ninguém me conhecia, eles acharam um vídeo meu por acaso no YouTube e acharam interessante. Produzir esses vídeos, qual era o seu objetivo? Você queria compartilhar conhecimento? Era uma forma de extravasar, de usar o espaço? Qual a tua intenção com essa atitude? Foi muito bacana, porque foi o destino que chegou nesse vídeo. E qual era o teu objetivo por trás dele? Era realmente ser encontrado ou foi por muito acaso? Eu costumo dizer que eu tenho muita sorte, Lê, mas muita sorte mesmo. Eu fui incentivado por amigos a fazer esse tipo de vídeo, porque na faculdade eu era treinador de uma equipe que a gente não tinha muito tempo de entrar para fazer o treino juntos, né? A conversa juntos. Então, o que eu fazia? Eu gravava alguns vídeos com um microfone super velho que eu tinha lá, era aqueles foninhos de biblioteca, horrível deles me entenderem. E aí eu peguei alguns desses vídeos e mandei no meu grupo de amigos que jogavam comigo lá em 2010, lá atrás. Lá da época do colégio. E aí um amigo meu viu aqueles vídeos e falou assim, caramba, por que você não faz esses vídeos de maneira mais profissional para você expor esse conhecimento? Porque você manja bastante de CS. Aí eu falei, não tenho nem estrutura, não tenho nem microfone para isso e tal. E ele me deu o microfone de presente, que é o microfone que eu uso para fazer live até hoje. Eu não acredito. Pois é. E aí eu falei pra ele, tudo bem, eu vou seguir seu conselho. Você tá me dando o microfone, quando ele chegar eu vou configurar ele aqui e vou começar a gravar esses vídeos de maneira mais profissional. E aí um outro amigo desse grupo, ele começou a fazer as thumbs pra mim do YouTube, pra ficar com uma cara mais profissional ainda, né? E aí esses 2 amigos me ajudaram, e aí eu soltei uns 3 vídeos, assim, que era justamente com esse intuito, de compartilhar meu conhecimento, mas por incentivo desses amigos. Eu fico até emocionada, assim, porque, meu Deus... Lê, muitas... É sorte atrás de sorte. Todos os fatores na hora certa, no momento certo. E aí eles me incentivavam muito a gravar esses vídeos, e aí eu consegui lá nesse finalzinho da minha faculdade, eu tinha algumas pautas, assim, alguns assuntos que eu conseguia fazer alguns roteiros, eu gravei uns 3, 4 vídeos, e um desses vídeos chegou no time que me procurou, que foi meu primeiro contrato profissional, que foi o pessoal da Redemption na época, e eu não fazia ideia que essa seria a minha forma de ingressar no cenário, mas você vê como é esse conjunto de fatores, como você disse, e assim aconteceu, de maneira bem natural, bem inesperada, e eu acho essa história muito interessante, porque é muito engraçado como tudo foi se encaixando.
Era pra ser. Se fosse qualquer outro momento da faculdade, você não teria abandonado tudo pra voltar pra São Paulo, eu tenho certeza. Você era muito dedicado, tava muito em busca desse sonho de ser engenheiro, então foi na hora certa, no momento exato. Muito bom. E você lembra o que você chegou a fazer? Porque você chegou a voltar pra São Paulo e aí foi o time mais estruturado que você realmente teve. Você lembra como eles te convidaram? Eles te mandaram um e-mail, eles mandaram no WhatsApp, eles chamaram no Discord. Como foi o contato deles contigo? Na época, o capitão do time, ele me adicionou na Steam e chega a notificação de amizade, né? Na hora. E qual que é o mais engraçado? Na hora que ele me mandou, instantaneamente, assim, eu vi porque eu tava estudando CS, inclusive. Eu tava assistindo uma partida estudando e eu vi que chegou uma notificação e eu vi pelo logo que vem na foto, né? A foto que ele usava no perfil dele, veio um logo de um time conhecido. Me lembrou assim, né? Eu conheço esse time, eu já assisti alguns jogos aqui do CS brasileiro que esse time. Então foi por meio dele me adicionar na Steam. E aí quando eu aceitei ele na hora, e ele viu a rapidez com que eu aceitei, e quando ele viu porque mostra o que você tá fazendo, ele viu que eu tava estudando, tava online e estudando, aí ele falou, aí depois, hoje é um grande amigo meu, né? Hoje eu conversando com ele, ele me fala, aquele momento ali, eu sabia que você era o cara certo. Eu tinha certeza que era de você que eu precisava e que deu certo. Exato, muito bacana. Exato. E eu imagino o frio na barriga, né? Realmente ver e falar, puxa, será que é realmente o que eu tô pensando? E no mesmo dia eles me chamaram para uma entrevista, que não foi oficial, né? Mas no mesmo dia que eu comecei ali a entender mais qual era o interesse deles, né? De contar com o meu trabalho, eu já fui colocado numa situação de pressão, porque eu tive que entrar no Discord com 4 jogadores do time. E aí eles já começaram a querer me conhecer mais, né? Porque realmente tinha zero informações sobre o que eles tinham de mim era um vídeo no YouTube. Sim. Tanto que depois eles me contaram que eles tinham pé atrás até, porque, pô, você sabe como a experiência, o currículo, tudo isso vale muito, né? Não é à toa que se contrata gente experiente no mercado. E quando vem um rapaz que eles viram um vídeo no YouTube... Quem é essa pessoa, né? Você? Exato, quem é esse cara? E aí no mesmo dia, além desse convite na Steam, eu tive uma conversa no Discord para eles entenderem um pouco mais quem eu era, e ali foi o começo, mas foi realmente muito bacana. Que legal, e você começou como treinador, como coach deles mesmo? Isso, foi direto como coach, exato. Nossa, muito, muito, muito legal, uma história totalmente, assim, diferente, né? Na hora certa, no momento certo, e foi nesse momento que você não ficou se aplicando. Você voltou para São Paulo, foi trabalhar com esporte eletrônico e não se aplicou para vagas de engenheiro. Não lidou nesse momento com a engenharia. Nossa, eu nem pensei em engenharia até hoje, eu nem fui buscar meu diploma. Porque qual que era a minha ideia, né? Assim, como eu já sabia que o movimento do CS ele é muito maior em São Paulo, por ser o grande centro, né, de games e tudo no Brasil, com a minha mudança, eu pensei que pudesse, de repente, ter alguma oportunidade inicial, já que eu não ia ter o emprego de engenheiro, talvez eu realmente pudesse, né, mas como já surgiu algo muito interessante desde o começo, eu nem precisei voltar para engenharia. Então, na minha cabeça, a engenharia era o meu segundo plano, só porque o primeiro do CS apareceu, caiu no meu colo, né? A engenharia eu ia deixar em segundo plano, e foi um segundo plano que eu não precisei usá-lo, digamos assim, né? Então que realmente, como eu disse, o diploma ainda tá me esperando lá. Não, mas tá lá, tudo sob controle. O que você fez com o seu primeiro salário? Nossa, olha... O meu primeiro salário, eu tinha um objetivo muito grande com qualquer ele que fosse, que era poder pagar a mensalidade da escola particular do meu filho. E além de pagar a mensalidade da escola do Lucas, eu comprei um filtro de água pro apartamento que a gente foi morar. Vocês voltaram a morar juntos em São Paulo, muito bacana. Muito, muito legal, né? Muito, muito forte. Adorei. E como foi a reação da sua família? Tanto da Catarina quanto da tua mãe?
nessa mudança, né? Porque tá terminando a faculdade, vai ser engenheiro, e aí foi convidado para entrar no esporte eletrônico. Como todo mundo reagiu? Ficou assustado, apoiou? Conta um pouquinho mais pra gente. Olha, a Catarina, que tá comigo desde que a gente é criança, basicamente, né? Ela acompanhou vários momentos da minha vida e durante a faculdade ela esteve ali comigo, ela viu o tanto que eu me esforçava, em termos de gostar muito de estudar, de realmente lutar pelos meus sonhos. A partir do momento que eu falei para ela que era isso que eu queria, ela abraçou completamente a ideia, falou que eu deveria realmente seguir o que eram meus objetivos. Durante os campeonatos da faculdade, ela já me apoiava muito, ela já assistiu jogos, ela era uma super torcedora lá da Atlética que eu participava, e ela sempre achou o máximo, assim, porque eu imagino que dentro dela era meio uma dualidade, de odiar o tanto que eu jogava, e as horas que eu... e gostar pra torcer, né? Mas ela sempre apoiou muito, desde o primeiro time universitário, desde a primeira viagem que eu fiz com a faculdade pra jogar, ela sempre achou o máximo. E é uma decisão que, você sabe como funciona, né? É uma decisão, na verdade, não é individual, é uma decisão do casal, e o caminho que a gente vai seguir. E ela sempre depositou todas as fichas e me apoiou bastante. E a minha mãe também, no começo, eu tive que explicar pra ela do que se tratava, né? Mas... Era um mundo muito novo, né? É uma geração que não tem espelho, é isso, é igual o fulaninho ali. Exato, às vezes não tem nenhuma referência, né, pra comparar. Era mato. E quando ela entendeu o que era e que era um trabalho de verdade, acho que quando ela viu recebendo o primeiro salário que caiu em dia, tudo, ela já entendeu muito rápido e sempre me apoiou também. Acredito que a maior resistência que eu tenha tido tenha sido dos meus avós e das minhas tias, que eu percebia que eles tinham um olhar assim, como assim a gente investiu na sua faculdade, você você passou na faculdade federal, você está se formando em engenheiro em uma universidade federal, e você estudou tanto tempo da sua vida, e você vai trabalhar com isso daí. É trabalho? Aí minha avó sempre falava, tá engraçada, né? Hoje ela é minha maior fã, ela assiste todos os jogos. Mas eu lembro que lá no comecinho ela vinha e me perguntava assim, e quando é que você vai arrumar um trabalho? Ela tinha um pé atrás. Exatamente, porque imagina, se para minha mãe já era novo, para minhas tias, eu imagino para minha avó, né? E eu acredito que entrou melhor na cabeça dela quando eu comecei a viajar e quando eu comecei a prover um pouco mais as coisas para minha casa, né? Então, quando eu comecei a mobiliar o apartamento, quando eu comecei a poder comprar algumas coisas, quando eu comecei até coisas para ela que eu podia comprar que antes eu não podia. E quando eu comecei, mesmo que fosse do mais básico, o meu primeiro salário mínimo, coisa bem simples, quando ela percebeu que realmente se tratava de pessoas sérias por trás dos esportes, ela começou a me apoiar bastante e hoje ela é muito fã da Fúria, ela é muito fã do Gaules, ela é fã do Liminha, ela é fã do BT, ela é muito fã do Fallen, é muito engraçado. E é muito engraçado porque ela chama ele de professor, né? E aí ela... Até o bordão. Exato. Teve um dia que eu liguei pra ela de vídeo, a gente tava na China, não como esquecer disso. Eu liguei pra ela de vídeo, eu tava caminhando com o Fallen esse dia. E aí eu mostrei pra ela que eu tava com ele assim. Ela, nossa, Cid, olha aí o professor. Foi muito engraçado. Então, assim, eu precisei, digamos que, conquistar a parte da minha família em relação a isso, sim, mas minha mãe, meu pai, minha mulher e meu filho, eles desde o começo já tiveram apoio total. Isso que me deu muita força no começo, isso que me motivou muito no começo. Eles foram um dos motivos pelo qual eu nunca desisti e pelo qual eu sempre me mantive firme na minha dedicação e no meu sonho de chegar muito longe. Foi fundamental esse apoio desde o começo. Incrível. Eu tenho certeza que foi ele que fez toda a diferença até aqui. Então, é muito bonito de ver. Muito legal quando a gente tem o apoio e o incentivo de quem a gente ama. Foi o momento que teve aquela mudança de chave que você viu que estava valendo a pena? Olha, esse momento, ele veio para mim, eu diria que 2 vezes. O que acontece? 2 semanas após eu iniciar o meu trabalho com os meninos da Redemption, que foi meu primeiro time, ele ainda era um trabalho remoto, né? Porque eu estava
ainda finalizando lá na faculdade, né? Ainda organizando a minha mudança, né? Foi uma semana antes do dia que estava marcada a minha mudança, eu já comecei a trabalhar com eles. E um dia antes de eu me mudar, eles tinham uma final para jogar de um campeonato. E eu já era o coach nos treinos, mas obviamente eu ainda não estava no campeonato. E o time foi campeão naquela oportunidade. Ele era considerado o underdog total, era considerado uma zebra. E o time foi campeão, e eles agradeceram, falaram meu nome lá no palco. A gente tá trabalhando com um coach novo que não tá aqui, mas é o Cid, queria agradecer, ele ter muita participação nisso. Então, eu me toquei assim, falei, caramba, eu participei de uma conquista muito grande, e, pô, eu sou o treinador do time, não tô lá ainda, mas, caraca, no meu primeiro... Sim, já está colhendo frutos no trabalho. E eles falaram bastante que, nossa, o seu impacto foi, a gente sentiu realmente, e foi algo incrível para mim, realmente incrível, já no começo senti isso. Assim, eu já tinha conseguido títulos na época da faculdade com o time que eu trabalhava, mas se tratando de um nível acima, um âmbito realmente bem profissional, envolvendo salários, envolvendo mais alto nível da competição, envolvendo transmissões em TV na época que passava, foi realmente um sentimento muito bacana. E eu falei de dois momentos que realmente foram muito marcantes, porque depois de um mês e meio disso, mais ou menos, esse time se classificou para uma vaga. Aí eu já estava atuando como treinador, né? Já estava junto com os meninos. A gente se classificou para um campeonato internacional em Los Angeles. E foi uma das poucas vezes que eu chorei com o CS. Talvez a única que eu tenha chorado no meu trabalho. Assim, uma das realmente pouquíssimas vezes. Porque, de novo, era no mesmo cenário de ser um azarão no torneio, underdog total, e a gente conseguiu depois de muita luta. Eu lembro que foi um dia, Lê, que a gente jogou o dia inteiro, acho que a gente jogou das 11 da manhã até 1h30, que acabou o último jogo. E foi fantástico, a gente fez uma partida muito, muito, muito legal, contra os melhores times do Brasil, a gente ganhou, assim, na época foi contra o time da Detona, que era um dos melhores times, a gente teve uma vitória maiúscula contra eles, e putz, aquele momento eu falei, caramba, não acredito que eu tô fazendo parte de algo assim. Sim. E aí, nossa, me acabei de chorar. Aí minha mãe chorou junto, e todo mundo chorou junto. E até ter o meu visto negado, eu achei que eu ia para Los Angeles nessa época. Que fácil. Mas assim, até lá, a conquista da vaga foi muito especial. E a partir daí, eu realmente senti, eu falei, putz, eu cheguei nos esportes, e talvez isso seja para mim. É um grande indício de que isso realmente é para mim. Eu diria que esses dois momentos foram muito marcantes. E como esse começo foi muito rápido, né? Porque uma semana você estava trabalhando e já teve campeonato que você não tinha conseguido se deslocar. Então, logo em seguida já teve a vaga. Então, tudo aconteceu ali logo no começo para realmente dar uma segurança e uma certeza de continuar trilhando esse caminho. Pode ser que demorassem anos para você conquistar uma vitória, para o time se destacar, para realmente o underdog sair ali do que estavam esperando, de ir mal, etc. E poderia ter te desanimado. Mas foi incrível que no começo já deu esse baita boom, fez você depositar todas as fichas, acredito eu. Exato, Lê, foi tudo muito rápido nesses primeiros meses, foi tudo muito intenso, né? E eu costumo dizer que eu tenho sorte, mas ao mesmo tempo eu reconheço que aquele grupo, a gente formou algo muito bacana, tanto que foi a base para o time por muito tempo, e eu diria que as pessoas certas se encontraram no momento certo, porque a gente conseguiu realmente trazer não só pelo resultado, né, mas pelo crescimento mesmo que todo mundo teve profissionalmente, assim, nesses primeiros meses de time, foi algo realmente marcante para todo mundo que fez parte, foi bem bacana. Legal, você comentou que infelizmente não conseguiu ir para Los Angeles pela questão do visto. E qual foi o seu primeiro campeonato internacional? Depois disso, teve alguma outra oportunidade que você conseguiu viajar? Me conta um pouquinho mais da sua primeira vez que você saiu do Brasil para competir. Tá, só para contextualizar, a gente está falando aí eu entrei no time em dezembro de 2019, nos últimos dias de dezembro, essa vaga veio em fevereiro de 2020. Bem novo. Histórico, acabado de sair da faculdade, eu falando pelo lado do escritório. O lado próximo lado do escritório falando. Então, tinha muita coisa ali levando a essa negativa, mas conta mais. Exato, então, e aí esse momento em 2020, com 3 meses de trabalho, contrato recém-assinado, né, tudo isso, e ainda era um contrato
Não era um contrato muito profissional também, né? E um salário bem inicial ali, bem baixo. E aí, a partir desse momento, começa toda uma jornada no cenário nacional que eu trilhei com os meninos 2020 inteiro, 2021 inteiro. Ao final de 2021, com 4 jogadores ainda daquele mesmo grupo, a gente conquistou uma vaga para jogar na Argentina. Foi a minha primeira viagem internacional, minha primeira vez fora do Brasil. Nem precisei de passaporte, mas foi uma viagem internacional, né? Consegui viajar só com a identidade, mas em 2021, em novembro de 2021, eu fiz essa viagem para a Argentina. Foi a minha primeira experiência internacional, eu já era treinador do time. E fiquei com a fama de azarado, né? Porque uma da primeira viagem que foi lá para os Estados Unidos eu não consegui ir. E essa segunda da Argentina, que tava tudo fantástico, até eu descobri no segundo dia de viagem que eu tava com Covid. E eu não pude participar do campeonato. Eu lembro dessa história, é muito boa, conta. Foi a minha segunda viagem. Nossa, essa história ela é incrível, porque Eu tô rindo de nervoso. eu tava todo feliz no primeiro momento internacional, que legal, viajei, agora tô falando outra língua, né? Me preparei a vida inteira aprendendo a falar inglês, espanhol. Chegou o momento de botar tudo isso em prática. E eu tenho muitos amigos na Argentina por conta do jogo, né? E o pessoal que todo esse período aí que eu batalhei no CS, eu acabei jogando contra, fazendo amizade, enfim, criando os amigos. Aí encontrei, no meu primeiro dia lá, encontrei um monte de amigos da Argentina que eu tava esperando já meses para encontrar. E no dia seguinte, eu fiquei com muitos sintomas de Covid, né? Febre, enfim. Mas eu achei que não fosse, porque naquela época tava bem no ápice da pandemia, né? Eu precisei fazer o PCR para viajar, o exame que na época tinha validade de 48 horas, tal, então era obrigatório. Eu fiz 2 dias antes da viagem, eu fiz o exame e deu negativo, obviamente, consegui embarcar no voo normal, cheguei lá, tudo tranquilo, mas realmente com 2 dias de viagem comecei a sentir muitos sintomas. E nunca na minha cabeça passou que seria Covid, porque como assim, eu tô com um exame, eu falei, vou fazer esse teste aqui, mas provavelmente é só alguma outra coisa, né? E para minha surpresa era Covid. Com isso, o time quase foi desclassificado do campeonato. Deixaram os meninos jogar uma partida. A segunda nem pôde jogar, porque aí realmente chegaram à conclusão que não era seguro. Mas os meninos lá, por eles estarem comigo antes, né? Não, só eu. Só eu e o fisioterapeuta que viajou com a gente na época, o Kenji. E aí, eu fiquei... Bom, cara, os meninos ficaram até me zoando. Você é muito azarado. E aí eu tava lá com Covid na Argentina, preso no quarto. Daquela época a quarentena era realmente muito séria, né? E era tudo muito... todas essas preocupações sanitárias, né? Estavam bem alta. E aí a gente tinha 7 dias de viagem, eu lembro, né? Que era pra gente participar o período do campeonato. Só que junto com a Covid... com a Covid aumentar, por conta da quarentena. Então já ia subir para uns 15, 20 dias. Junto com a Covid, nessa viagem, eu tive uma crise de uma doença autoimune que eu tenho. Que a Covid, os sintomas foram até que leves, né? Tava vacinado, tudo. Então não foi nada muito, muito tenso. Mas essa viagem, ela ficou muito, muito, muito difícil para mim, porque eu tive uma crise dessa doença autoimune. E, nossa, ali o sofrimento começou. Então, o que era para ser esse sonho de fazer a minha primeira viagem, a minha primeira competição internacional, virou um pesadelo. Eu sofri muito, senti muita dor. E é uma doença que me dá bolha no corpo inteiro, né? Só para contextualizar. E o pior é que me dá muita bolha na boca. E aí você imagina, eu tava na Argentina com aquelas comidas maravilhosas. Tava comendo purê de batata com frango que eu pedi um frango, tipo peito de frango na churrasqueira, grado, e eu praticamente desfiava o frango e tentava engolir sem ele mastigar, né? Mas foi um sofrimento enorme. Hoje em dia é uma história que eu conto, dou risada, tudo, mas eu aprendi bastante, melhorou meu espanhol, tive que me virar lá, explorei a cidade. Fiquei 22 dias no total. Foi bastante. E é incrível, assim, porque essa é a terceira vez que eu tô tendo a oportunidade de ouvir essa história. A primeira vez a gente nem se conhecia. Eu fiquei sabendo, nossa, você não sabe o que aconteceu com o coach de um time. E quando chegou essa história e me contaram, eu fiquei assim, ó, meu Deus do céu, que coitado, que azarado.
Eu fiquei acabada por você, sem saber que era você, sem saber quem era o Cid, sem saber nada. E a segunda vez que eu ouvi essa história já era te conhecendo, já era você contando esses maiores detalhes. Então a minha cabeça, ela faz um link, assim, com a Letícia da época, que ficou, meu Deus, que azarado. Agora você pode atribuir um rosto ao sofrimento, Lei. Olha, foi... Nossa, que... demais. Sim, que... Então, apesar dessa vez, desse campeonato ter sido sua primeira experiência internacional, algumas coisas que eu ia te perguntar sobre, a gente vai ter que pular para a segunda experiência internacional. Qual foi o segundo momento que você conseguiu ir para um campeonato que deu tudo certo? Que você conseguiu sair do quarto e ter aquela experiência de, meu Deus, estou no campeonato? Aí já é uma parte muito mais gostosa, né? De contar e de poder reviver isso aqui. Nessa segunda oportunidade internacional, eu já estava na Fúria. Então, a gente já está pulando para contextualizar em tempo, né? Isso já é em 2023. Então, eu tive essa primeira experiência em 2021 e no final de 2021. Aí, no final de 2022, em dezembro, eu fui convidado para a Fúria. Comecei o trabalho em 2023, em janeiro. E próximo do Major... Isso, eu era assistente coach, isso, exato. E aí a gente teve a viagem para o Major de Paris, em meados de abril de 2023. E a gente, antes de ir para Paris, para o Major, fizemos um bootcamp de 10 dias na Polônia. Então, o primeiro país que eu realmente pisei, sem ser o Brasil, foi a Polônia, e de lá a gente foi para a França para jogar o Major. E como foi chegar na França? Ainda mais era um Major, né? Então era um campeonato muito grande. Aquele menino com aquele sonho do Cid, que tinha saído da faculdade, que tinha acreditado no esporte eletrônico, tinha se dedicado desde 2019. Quando chegou em 2023, viu toda a estrutura. Porque, contextualizando, a gente chega pela primeira vez no campeonato internacional e vê pra clinha, e vê fã, e vê organização, vê hotel, e vê nome, vê isso, vê aquilo. É algo extremamente gratificante, né? Parece um sonho, parece que é mentira tudo o que tá acontecendo. Então, me conta um pouquinho dessa sua perspectiva de chegar lá e ver a Fúria e ver aquela estrutura. Porque é uma estrutura gigante, principalmente falando em Europa. Realmente chega até a assustar, né? Quem não tá acostumado com esse tipo de estrutura e mesmo o tamanho do campeonato, né? A gente tá falando de um Major, tudo muito organizado. E a sensação de chegar no aeroporto, pra mim, eu nunca vou esquecer, ver a grandiosidade do mundo, assim, porque eu lembro que eu desci, tive que pegar um Uber e, nossa, saindo do aeroporto, olhando para a cidade, assim, já imaginando, meu Deus, eu tô em Paris, eu tô na França. ainda. É uma sensação muito marcante. Realmente você fica até com aquela sensação de que a ficha não caiu. Você fica até meio sem sentimentos, você fica só vivendo. Aí você vai prestando atenção em tudo. Aí você começa a prestar atenção em tudo, né? Então você chega... sim, eu presto muita atenção nos detalhes. Então, a minha primeira vez eu já comecei a olhar a placa do carro, a língua que o motorista está falando, como as coisas funcionam em outro país, como tudo é diferente, uma máquina de comprar água no aeroporto é diferente. E a minha sensação foi de muita, muita, muita gratidão por poder fazer parte de algo tão grandioso. Sim. Quando eu me dei conta de que a gente realmente estava numa competição desse tamanho e de que eu estava fazendo parte, comecei a me sentir parte do time cada vez mais com as viagens, né? E essa foi uma muito marcante, poder, não só a parte da competição, mas o lado humano do Cid, que nem imaginava que tão rápido, pós-formação, já estaria conhecendo o mundo, porque, não falei antes, mas esse era um dos meus sonhos desde muito novo, né? Eu sempre estudei línguas desde muito jovem, eu sempre gostei muito de assistir coisas e consumir a cultura de outros lugares, né, Europa, Estados Unidos, enfim. Quando eu me dei conta, já tinha um sonho de viajar, e quando eu me dei conta que o CS estava me proporcionando isso, realmente eu tive um sentimento de gratidão enorme, gigantesco, e foi muito especial. Paris é uma cidade incrível. Então, após o campeonato, tive a oportunidade de visitar os pontos turísticos, os pontos mais conhecidos de lá. E é uma sensação que eu imagino que, infelizmente,
poucas pessoas, se a gente for comparar com a proporção de pessoas no mundo, né? Sim. Poucas vão ter essa sensação, mas realmente o mundo é muito grandioso, né? Você se dá conta de quão enorme, quão magnífico e quão gigantesco é o mundo que a gente vive. A gente acaba vendo todas essas diferenças, né? Essas sensações ficam muito à flor da pele quando você tá numa oportunidade dessa. E me conta um pouquinho mais desse Major. Estavam entre os melhores times lá? Existia algum time, existia algum atleta, existia alguém que você queria ver pessoalmente, que você era muito fã, que tinha essa questão realmente de admiração? Olha, esse é um lado meio chato meu, viu, Lê? Eu sou meio sem muitos e muitos ídolos, ou os ídolos que eu não tenho muito aquela questão muito de paparicar. Eu tive essa sensação com alguns jogadores que eu vi no Rio, um mês antes, que teve a IM Rio, e foi a minha primeira vez me deparando com, pessoalmente, né, com alguns dos jogadores. O backstage foi a primeira vez. Obviamente, no Major, tinha alguns jogadores que não estavam no Rio, e por ser um Major, o que mais me admirou, eu não diria nem que foi algum jogador em específico, mas quando eu olhei a união e a forma com que as equipes europeias que estavam muito no topo na época, então Vitality, que inclusive foi campeã, a gente tinha Heroic, que foi semifinalista, assim, quando eu vi como essas equipes operavam no dia a dia, então, sei lá, eu ia tomar café da manhã e eu via a equipe inteira ali no momento junto, via eles fazendo caminhadas, via eles jogando bola, via eles fazendo algumas coisas assim que eu não diria que individualmente eu fiquei muito espantado ou admirado com alguém, mas eu achei muito bonito por ser Major e pelas equipes estarem realmente 300% investidas no CS. Me marcou muito a forma com que as equipes se tratavam e como as equipes funcionavam como essa unidade mesmo, sabe? Os jogadores, eu com certeza tenho os ídolos, mas eu já passei, eu já acho que eu já estava naquele momento de enxergá-los como competidores e colegas de profissão e adversários, né? Mas a parte das equipes realmente me marcou muito, assim. Essa parte de admiração que você perguntou, para mim, veio em forma de equipes, e não diria que algum indivíduo. Era muito organizado e muito disciplinado, era muito profissional, né? Exato, exatamente. O lado profissional me brilhava os olhos, assim. Sim, é bem legal. Como eles estão avançados, né? Tem toda uma base muito mais sólida que a gente. E me conta como você lida com a pressão de competir em alto nível. Olha, eu divido um pouco da pressão que existe do público com uma pressão interna minha, assim, em mim mesmo, né? A minha própria pressão de me cobrar. Uma das minhas características desde muito novo é ter uma cobrança, às vezes até excessiva, não vou mentir, mas sobre mim mesmo, né? Essa pressão de querer ser o melhor, de não participar por participar, de ter vontade de realmente entrar de cabeça nos assuntos e de ter um conhecimento amplo sobre algo que eu estou dedicando tempo. Não quero que eu dedique tempo em algo que seja só para perder esse tempo, né? E realmente quero tirar algum proveito disso. Então, eu diria que eu sinto menos a pressão externa por conta dessa pressão que eu mesmo coloco sobre o meu trabalho. A pressão é tão alta que a externa acaba ficando fichinhas. A externa, tipo assim, esse aqui tá junto comigo me cobrando, sabe? Acaba ficando um pouco fácil. Mas quando a gente para pensar na responsabilidade e no tamanho do cargo que eu ocupo e tudo isso, realmente no dia a dia você sente muita responsabilidade e a pressão de fazer o seu trabalho bem feito, mas não tem como. Quando você tá nesse nível de time, nesse nível de equipe e querendo entregar um alto nível de excelência, você já toma conta da parte de realmente trabalhar muito, né? A pressão que vem de fora, ela realmente confirma o tamanho do cargo que eu tenho e a responsabilidade que eu carrego, exatamente. É algo que é uma reafirmação, né, da importância do meu trabalho. Mas eu diria que eu lido bem. Eu não sinto que eu sucumbo em algum momento, esse momento tá mais tenso, então eu vou mudar algo, ou eu vou me curvar diante de algo que estão falando muito. Acredito que o lado torcedor faz parte, eu sou torcedor de futebol
quando eu fiz a analogia de me colocar no lado do torcedor de CS, me imaginando como torcedor de futebol, né? Quantas vezes eu já cornetei e coisas do tipo, ficou mais fácil para mim. Para eu fazer essa associação, ficou mais fácil. Então, eu diria que eu lido bem, não deixo a pressão me afetar de um lado que modifique o meu estado mental, ou, obviamente, quando passa do ponto, não é bacana, mas eu entendo que para estar onde eu tô, se eu não me blindar, eu vou sofrer muito, então essa parte de blindagem eu já tenho que fazer. Acho que a pressão do cargo, ela já, no dia a dia, ela já conversa comigo muito, assim, eu entendo cada vez mais a responsabilidade que eu carrego, a grandiosidade do cargo, da equipe, da organização e de tudo que a gente representa no CS brasileiro e mundial também. Sim, é bem legal esse formato, essa forma de ver e direcionar a energia para o que deve ser direcionado. Me conta, qual foi a vitória ou partida que você considera inesquecível? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Quando eu paro e penso, a primeira que me vem à cabeça, assim, a que mais me marca, a que pensa em uma partida de CS. A que me vem é a partida que a gente classificou para o campeonato que eu mencionei em Los Angeles. Foi, como eu disse antes, foi o dia que as emoções tomaram conta de mim num nível, sim, muito grande. Foi a vez que eu aflorei muitas emoções e significou muito em termos de, cara, conseguir algo inesperado, conseguir uma conquista que as pessoas não estão contando que você consiga. Se tiveram outras muito marcantes, algumas vagas importantes, como, por exemplo, classificar para arenas, como a gente fez no Rio 2 vezes, ou uma partida que dá vaga para o Major no momento de muita pressão. Essas, com certeza, também são marcantes. Mas inesquecível, que foi a primeira vez que eu falei o que é isso que eu estou participando, foi essa que eu não esperava, e a gente conseguiu essa partida do Qualify para Los Angeles, na época era o campeonato da Flashpoint, o Qualifier sul-americano, e foi um dia muito, 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 muito bacana na minha vida, eu nunca vou esquecer, e tava lá na minha casa, tranquilo, com meu pijama, participando do campeonato o dia inteiro, numa tensão, mas para mim ela valeu mais do que várias outras internacionais e várias outras em palcos do mundo aí, mas essa realmente me marcou muito. Eu acho que ela entra num local, e aí me corrija se eu estiver errada, que você não desistiu. Você falou, poxa, agora eu não vou desistir, agora realmente vou seguir, tá valendo a pena, valeu a pena. E ela vem acompanhada de um momento de vulnerabilidade, um momento de incerteza, né, que não sabe direito o que é isso, exatamente, e é o começo de uma carreira. E por estar no começo, essas coisas inesperadas acabam marcando muito, porque às vezes é ela que dita a sua trajetória no futuro, às vezes é ela que tá criando um destino para você. Então essa, para mim, com certeza, por todos esses fatores, ela tem uma carga muito, muito grande emocional em mim. E qual foi a derrota que foi mais difícil e o que você aprendeu de lição com ela? Tá, a derrota mais difícil foi na IEM Rio 2023, Fúria contra Heroic. A gente tinha ganhado o primeiro mapa deles na série, a gente perdeu o segundo, que era a nossa escolha, inclusive. Quando chegou no terceiro, eu tava na arena, eu era assistente coach, então eu tava junto com a galera assistindo. Foi minha primeira vez sentindo aquela energia maluca da torcida brasileira. Foi logo após o Major. Exato, o Major tinha sido em dezembro de 2022, aquela festa maravilhosa que a torcida fez, novembro e dezembro de 2022. Isso era em abril de 2023. E era tudo que eu esperava, a torcida fazendo um show, o jogo tava 8-1 para nós no terceiro mapa. Tudo se encaixando. Tava tudo maravilhoso e a gente perdeu aquele jogo de 16-14 ou 16-13. Cara, olha, Lê, eu acho que foi o maior balde de água fria que eu senti. Eu comparo muito a sensação da partida contra a FaZe agora na China.
que era uma partida antes dos playoffs do Major, porque a gente poderia ter pegado a vaga agora no Major de Shanghai. É muito próximo as duas, assim, em termos de emoção. Mas como foi a primeira, e a primeira acaba marcando um pouco mais, essa derrota contra o Herói, que vê os jogadores tristes após a partida, o meu sentimento de impotência, porque, putz, meu trabalho já estava feito, né, naquele momento. Sim. Já estava feito, e aí eu vi os jogadores no palco, tava tudo lindo, e de repente você começa a ver pelas expressões corporais, tudo se esvaindo, assim. E aquele jogo que estava controlado, e não é nem pela vitória, mas é pela energia inteira da arena, pelo tanto que o brasileiro merece esses momentos, sabe? Ela tem alguns outros fatores que, nossa, essa foi tensa pra mim, essa foi tensa, essa doeu bastante, essa foi bem, machucou muito. E o que ela te ensinou? Você consegue fazer desse limão uma limonada, visualizar assim, poxa, resiliência, ou só chorou? Ela me trouxe, é verdade, ela trouxe a resiliência, porque você percebe que no esporte é difícil você olhar algumas vantagens que você tem e achar que tá resolvido. Não que eu achasse que o jogo tivesse resolvido, mas como você precisa saber lidar com o momento, porque assim, dentro de uma partida, vamos supor, você começa perdendo e você volta. Acontece, existem esses momentos e é uma qualidade que várias equipes têm. Tem uma outra qualidade que é começar ganhando, aí você começa a perder dentro do que era um jogo muito confortável e ter a cabeça de se manter pleno e precisar voltar nesse jogo que... É muito emocional, né? Exato, é uma inteligência... É uma inteligência emocional dificílima de se ter. Então ele me ensinou claramente vários pontos técnicos. Esse dia, tecnicamente, eu saí com alguns conhecimentos que enriqueceram muito a minha carreira, e eu saí com alguns aprendizados ali que compartilhei com os jogadores e levei para mim mesmo da parte técnica muito importantes, né? Porque era um jogo que não deveria ter escapado e escapou por realmente deficiência técnica, algumas falhas do time e dos jogadores. Mas do lado humano, realmente saber lidar com esses momentos, esses ups and downs, sabe? Assim, que realmente, às vezes, dentro de um campeonato ou dentro de uma partida, o jogo não acaba enquanto ele não termina. Então, pode ser que você precise lutar em um jogo que tá fácil para você em um certo momento. Então, me ensinou muito a ter esse olhar de montanha-russa, de emoções dentro de uma partida, dentro de um campeonato. E, de fato, a resiliência... assim, difícil outra doer tanto quanto aquela, né? Depois que você passa. Então você fica mais calejado, digamos assim, para algumas situações. Sim, eu gosto muito dessa frase que o jogo só acaba quando termina. Realmente pensar no cenário de, poxa, vamos lutar até o final. O jogo só acaba quando termina. Enfim. Mas vamos passar um pouquinho mais para a questão de hobbies. Me fala o que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando, quando você não tá treinando, não tem campeonato. Quais são os seus hobbies? Você deixou a minha vida sem muitas opções. Você falou não tá treinando, não tá trabalhando e não tem campeonato. Eu tenho que pensar se e nem isso eu faço direito. Então eu preciso pensar se sobrou algo da minha vida. Tá, respira. Tô brincando. Olha, Lê, desde novo eu sempre gostei muito de esporte, então eu sempre joguei futebol, desde novinho eu jogava futebol, eu sempre gostei de assistir, de acompanhar e de realmente mergulhar de cabeça em conhecer os campeonatos, e desde muito novo eu sempre assisti os campeonatos europeus de futebol, campeonato de seleções, campeonatos internacionais. Eu sempre tive minha atenção voltada para vários esportes. Gosto muito de tênis também, embora eu não jogue. Gosto muito de assistir basquete, vôlei, vários esportes que eu cresci assistindo, eu adoro acompanhar. E depois de adolescente eu desenvolvi o hobby de visitar e frequentar a academia sempre que eu posso. Então eu diria que hoje o meu maior hobby é ir à academia, né? E
e tudo que envolve o esporte da musculação como um todo, então me cuidar, o fitness, né, como um todo na vida, então em termos de ter uma qualidade de alimentação, qualidade de sono, qualidade de saúde mesmo, como ter uma imunidade, ter um corpo forte, viver sem dores e sustentar essa rotina louca que a gente vive, demanda realmente você ter um corpo preparado para isso, física e mentalmente, então eu tento me cuidar muito em relação a isso e gosto muito de fazer, para mim não é muito sacrifício, às vezes é a parte que às vezes é a parte que do meu dia que eu consigo relaxar, que eu consigo colocar a cabeça no lugar, então sempre gostei de praticar esporte e me encontrei na academia como esse esporte depois de adulto, e algo que eu gosto muito de fazer, embora não esteja fazendo tanto agora, é estudar línguas. Então eu adoro estudar inglês, desde novo eu estudo inglês e aprendi a falar espanhol por causa do CS. E tava me aventurando a aprender russo no Duolingo aí, então... Russo? É parte de... Bem diferente. Parece um amigo meu que aprendeu chinês. Você nem tá familiarizada com um louco aí que estuda chinês, mais ou menos na mesma linha, né? Do nada, acordei e vou aprender russo. Exatamente. Mas essa parte de idiomas me prende bastante, então é um hobby que, embora eu nem tenha muito tempo livre para praticar, nas férias eu fiz muito mais, inclusive. Eu tenho um apreço muito grande pela parte de idiomas mesmo. E acredito que meus hobbies são esses, são academia e estudar algo que seja do meu interesse, né? Seja a parte de idiomas ou seja algum assunto que esteja em alta, futebol, coisas relacionadas ao esporte. São coisas que me prendem bastante. Eu achei interessante que você brincou com a minha pergunta passada e que eu acho muito real, mas às vezes as pessoas elas não entendem a dimensão disso, do quando existe uma dedicação, em quantas horas no dia vocês entregam, seja com treinamento, assistindo o jogo, fazendo análise, com conversa, com tudo que envolve o jogo e como vocês abdicam de outros cenários da vida, desde estar junto com as famílias, você no caso da sua esposa, filho, família, etc., em momentos especiais e tudo mais. E me conta então essa questão da rotina, porque muitas vezes as pessoas sonham, né? Eu quero ser atleta de esporte eletrônico, eu quero saber mais sobre isso, eu daria a minha vida, eu daria tudo para estar na condição que o Cid tá, mas elas não têm nem um pouquinho de noção do que o Cid faz todos os dias para ocupar aquele espaço. Então, o preço que se paga para estar ali. Falando de competição, né? O mundo competitivo, é muito difícil você não se comparar com outras equipes que são suas adversárias, e fica aquele negócio de quem tá trabalhando mais, né? Uhum. Então, facilmente você entra na linha de... E realmente tá certo, você tem que se aprimorar no que você faz. É performance, né? É isso, a gente tá falando de performance. Então, se trabalhar mais horas do seu dia vai trazer mais performance, se você não faz isso, você tá sendo displicente com o seu trabalho e com o seu papel dentro de uma competição. Então... Você vai ficar pra trás. Isso, você fica desse loop de preciso correr atrás, eu preciso trabalhar muito, enfim. A gente tem uma rotina como time, ela não é... Assim, ela é apertada, mas em termos de horas, ela até se assemelha a um trabalho convencional. CLT. Porém, isso são as horas de trabalho do time juntos, né? Então, a gente está falando de 11 da manhã às 7 ou 8 da noite. Porém, a minha vida, a minha função não me permite trabalhar das 11 às 7. Eu preciso trabalhar das 9 da manhã, ou às vezes das 8:30 da manhã, até 1 ou 2 da manhã, para poder dar conta de tudo que eu tenho para fazer. Então, o meu dia, ele precisa começar antes do time. Eu não tem como, no meu dia de trabalho, seja em treino ou campeonato, como eu disse, nosso treino ser das 11 às 8, não tem como eu chegar às 11 da manhã no treino. Então, como treinador, eu carrego ainda um pouco mais desse fardo, que às vezes os jogadores não precisam, né? Ou nem todos têm o interesse de fazer. Obviamente, quando fazem é bem-vindo. Esse é mais, mas na minha posição, não existe o Cid sem o a mais. Então, eu preciso realmente trabalhar 3 horas antes do treino, eu preciso já estar estudando, me preparando o meu dia. E quando o treino acaba, eu preciso estender isso
a continuar estudando, a rever o que aconteceu no dia, planejar, às vezes eu tenho reuniões, eu tenho que lidar com a staff inteira, porque a staff não sou só eu, a gente conta com psicólogo, conta com fisioterapeuta, conta com a treinadora assistente que trabalha comigo. Então eu gerencio muita coisa e gerencio muita gente, às vezes preciso também conversar com jogadores individualmente. Então o meu dia, ele é bem extenso, obviamente muito prazeroso, mas não é... Contrapartida, você tem muitas responsabilidades e tem parte pessoal que tem que ser desenvolvida. Exato, e que quando a gente fala de ser prazeroso, não significa que ele traz felicidade 24 horas do seu dia. Existem momentos tensos, existem momentos de você ter algumas questões internas, mentais, psicológicas que você está lidando, a dificuldade de participar do mundo competitivo, você precisar se reinventar, às vezes você precisar buscar resposta em lugares que não são tão fáceis, então é bem custoso fisicamente e mentalmente falando, nem tudo são flores no nosso dia, existem conversas difíceis que você tem que ter, existem conversas que você talvez nem seja do seu perfil ter e você precisa se esforçar para se desenvolver como profissional, e toda evolução, ela demanda sacrifícios, né, então você imagina que vivendo essa vida de treinador de um time internacional também tem a parte da família, aí você precisa encaixar tudo isso na rotina, então o meu dia ele é bem longo, e eu sou uma das pessoas que se beneficiaria de ter mais de 24 horas no dia, pode ter certeza. Eu adoraria também, meu Deus. 4 horas tava ótimo. Tava ótimo, né? Ótimo. Conseguiria perfeitamente cumprir da check em todas as responsabilidades. Exato. Bom, como você lida com o carinho e as críticas da comunidade? A parte do carinho é muito fácil, porque nem nos meus maiores sonhos de jovem ou de ingressante nos esportes eu imaginei que faria parte de algo tão grandioso, tão rápido, e a proximidade com os fãs. Cada encontro, cada assinatura que você dá, cada foto que você tira me marca muito. Para mim é uma das melhores partes do trabalho, de verdade. Uma das coisas que faz valer a pena tudo isso que a gente vive, todo esse esforço, todo esse empenho que a gente tem diariamente, né, que eu tava falando anteriormente aqui. Então, a parte de proximidade com os fãs, eu diria que se não for a parte que eu mais gosto do trabalho, é uma das, e eu trato com muito carinho todos os fãs, gosto muito de qualquer aproximação, qualquer interação, qualquer oportunidade que eu tenho de falar com os fãs, eu uso essa oportunidade para realmente sentir esse carinho, sentir o calor. A gente sabe que o fã brasileiro, ele é muito intenso, então eu gosto de sentir essa intensidade dos fãs. E a parte das críticas, eu opto por não brigar com o torcedor, no sentido de me colocar muito mais no lugar dele do que querer estar mais certo do que ele. Porque, como eu falei, uma associação que eu faço muito é como é a minha relação de torcedor com o time que eu torço no futebol. Eu já xinguei muito o Palmeiras. Mereceu muito já, algumas vezes nem tanto, mas ainda assim, dentro dos direitos do torcedor. Dentro dos direitos, um dos direitos do torcedor é cornetar, é ser irracional. Torcer é um ato irracional, né? Se a gente for parar pra pensar. Torcer já é um ato bem irracional. E imagina, tatuar o escudo do time que você torce pelo seu corpo, se você for parar pra pensar, talvez nem seja tão racional assim. Tudo que envolve o torcer é muito irracional. Abrir mão de trabalho. Tem torcedor que vende móveis de casa para poder acompanhar o time numa viagem de um campeonato mundial, por exemplo. Já acontece isso muito no futebol, quando algum time brasileiro vai participar do mundial. Então, eu acho lindo o ato de torcer. Acho que é uma das coisas que enriquecem muito o esporte. E não dá para achar que torcedor é só festa quando ganha. Também é cobrança quando perde. E também é realmente deixar as emoções tomarem conta. Porque se o torcedor não tivesse emoções, a parte boa não seria tão boa. Então a gente precisa entender que a parte ruim que vem na caixinha, que nem é a parte ruim, né? É a parte mais emotiva, vai levar a comentários algumas vezes negativos, vai levar a comentários carregados de muita emoção, às vezes carregados de sensações que a gente nem acha tão legal assim, né? Pode vir com ódio, pode vir com muita coisa que acompanha, mas eu faço um trabalho de entender quem realmente está sentindo como torcedor ou quem está fazendo um discurso que nem é torcedor, mas está se aproveitando do momento de fraqueza para
para criticar, por criticar ou para Ódio. piorar, por ódio, piorar o que já é um dia ruim de alguém, sabe? Eu tento fazer essa distinção na minha cabeça e também me colocar no lugar de quem sente, de quem sofre junto com a gente. Eu faço essa associação mental para eu poder lidar com os dois lados da moeda, sabe? Seu ponto de vista é bem interessante, porque você entende a necessidade de altos e baixos, um ciclo, né? Não criando um universo perfeito, onde só vai ter coisas boas, ou também não acaba sendo pessimista de olhos, só tem coisas negativas. Então, O esporte, ele é cíclico, né? Se você for pensar, é muito difícil você ter essa estabilidade. Imagina um time que só ganha durante 10, 15, 20 anos, os torcedores vão ser felizes o tempo todo, e isso não existe em esporte algum. Se você for levar para o futebol, equipes que têm uma grande dominância nacional, por exemplo, o Bayern de Munique na Alemanha, dos últimos 15 campeonatos nacionais, eles ganharam 14. Os torcedores são muito felizes. Mas ainda não tá bom. Mas ainda não tá bom. Sempre. Exato, ainda existem competições europeias e internacionais que eles não ganham todas. Então, quando eles são eliminados para um time da Espanha numa competição europeia, existe o lado negativo que o torcedor sente. Então, ser torcedor é ser feliz, ser triste, é comemorar e sofrer. É sempre... são os dois lados da moeda de ser torcedor, né? Então, quando você enxerga o esporte como algo cíclico, como você disse, o ato de torcer, ele vai ser cíclico também. Então, nossa vida demanda esse entendimento, né? De que as coisas vêm e vão. Muito belo. Adorei a forma que você pôs. E já teve algum momento que você pensou em desistir? O que te motivou para te continuar? Eu acho que eu tenho sorte de nunca ter pensado em desistir. Mas vamos lá. Não vou ser justo, eu acho, se eu pensar só na minha carreira profissional depois que eu assinei o meu contrato, porque foram só momentos de crescimento na minha carreira. Desde que eu assinei o meu primeiro contrato, eu só cresci profissionalmente e estive no lugar certo na hora certa. Mas... não diria desistir, mas existem sim momentos de dúvida, aquela síndrome do impostor, aquele momento de você se questionar, faz parte de quem se cobra, então não diria desistir, né? Eu alteraria minha resposta para sim, existem momentos difíceis que você precisa de algumas reafirmações, que você precisa de ouvir uma palavra amiga, precisa ouvir alguém do trabalho que tá junto com você, um incentivo, uma parceria. Nunca cheguei ao ponto de desistir, mas já precisei de momentos de incentivo, sim. E qual é a maior lição que você aprendeu até agora na sua jornada? Boa pergunta. Caraca. São tantas, né? A maior lição que eu tive... Eu diria que entender como... nós temos características como pessoa, como profissional, como ser humano, que são muito diferentes de outra pessoa, mas que a gente precisa tanto entender o lado do outro que é diferente. Então, assim, não adianta eu achar que por essa pessoa ser diferente de mim, ela é inferior a mim, ou ela sabe menos do que eu, talvez ela saiba coisas diferentes, talvez ela tenha aprendido de maneira diferente algo sobre a vida. Então, lidar com as diferenças e entender que as diferenças precisam ser compreendidas e respeitadas, mas, ao mesmo tempo, algumas vezes você precisa também absorver um pouco dessa diferença, porque eu diria que a diferença, ela causa um pouco de repulsa, porque você já tem sua personalidade formada, você já tem na sua cabeça várias formas de enxergar o mundo e várias formas de enxergar a vida que vai diferir do outro. Várias teorias consolidadas, às vezes verdades absolutas na sua cabeça, que quando você percebe algo diferente vindo de outra pessoa, pode te gerar uma repulsa. Mas eu acho que uma grande sabedoria é saber, primeiro, entender e respeitar, mas um passo além disso, também incorporar um pouco do conhecimento que cada pessoa pode te passar. Nem sempre de uma forma muito fácil, às vezes eu sei de uma maneira difícil, mas todo mundo tem um pouco para ensinar pra gente, todo mundo tem um lado que a gente pode absorver, ou quando não absorver, aprender a respeitar, ou chegar em alguma nova conclusão, se desprender realmente dessas verdades absolutas que a gente tem sobre a vida, porque nessa jornada eu lidei com pessoas muito diferentes,
lidei com trabalhos diferentes, lidei com momentos diferentes da carreira, momentos diferentes da vida, e tudo é muito mutável, tudo muda muito, é tudo muito variável de acordo com o momento que você está, e o que vale de tudo é aprender, né? Aprender e crescer. E a forma com que eu enxergo possível de alcançar, ser possível alcançar esse crescimento é por meio de aprender com todas essas diferenças, com meio de aprender com todas as pessoas que a gente esbarra por essa jornada, e tirar um pouquinho de cada experiência, tanto positiva quanto negativa, sempre incorporar algo e me tornar uma pessoa mais completa e mais rica de conhecimento após cada experiência. Eu também acredito que nessa vida a gente sempre aprende, e aí são duas vertentes. A gente se aprende com outras pessoas, querendo ser igual a elas, e a gente aprende com outras pessoas, querendo não ser igual a elas. Então, no final das contas, o aprendizado, ele tá ali. Depende exatamente daquilo que você consiga colher. Exato, é bem por aí, você resumiu muito bem. E me conta um pouquinho mais sobre o futuro. Quais são os seus planos, né? Seus sonhos e metas profissionais e pessoais para os próximos anos? Minhas metas profissionais no momento é conseguir colocar o time entre os melhores do mundo, mantê-lo entre os melhores do mundo e elevar ainda mais o nível da equipe. Eu tenho essa vontade de retornar o CS brasileiro ao lugar que ele, dos nossos sonhos, nunca teria saído, né? Entre as principais equipes do mundo. Repetir os feitos das equipes que o Gabriel teve no passado e colocar o Brasil e o grupo de jogadores que eu trabalho de volta nesse posto de postulante a esses títulos, e uma equipe respeitada, uma equipe premiada, uma equipe que é vista como uma das melhores do mundo. Esse é um dos maiores objetivos, olhando para o lado profissional. Quando eu acordo, na minha cabeça eu tenho que pensar, e penso, eu quero ser o melhor do mundo, tanto no que eu faço individualmente, quanto conseguir levar minha equipe para esse patamar. É o que me motiva a trabalhar muito todos os dias, é o que me motiva a conseguir lidar com todos os sacrifícios e abrir mão de tudo que eu preciso abrir para poder fazer essa vida funcionar, né? Então eu diria que, primeiramente, com certeza, é colocar o Brasil, o CS e a Fúria, a organização que eu represento, entre as principais do mundo, e ser vista realmente como essa equipe que está ali para ficar, e marcando época, e influenciando pessoas, inspirando pessoas e dando esperança a quem um dia também sonhou como eu sonhei, e a quem um dia quer chegar onde a gente vai chegar um dia, tenho certeza. Pessoal, na minha vida, obviamente tive uma infância não muito fácil financeiramente falando. Passei por vários momentos complicados financeiramente na minha vida. Quando eu fui para a faculdade, por exemplo, aquele momento de ter que viver com algumas doações de dinheiro da família, e com várias incertezas em relação ao futuro, em relação ao mercado da semana seguinte, e quando jovem não ter as coisas que os meus amigos tinham. Então a minha vida inteira eu lidei com algumas coisas de dificuldade financeira, que não venho aqui para dizer que passei uma dificuldade extrema, mas passei por momentos complicados financeiramente, tanto quanto jovem, tanto quanto adulto, né? E pessoalmente, uma das metas que eu tenho é conseguir ter uma estabilidade para minha família, para a família que eu estou formando, a família que eu já formei com a minha mulher, com o meu filho. Eu diria que eu quero poder proporcionar para eles coisas que eu não tive na minha juventude, principalmente para o Lucas. Quero poder dar para ele tudo que eu quis ter e não pude. Quero poder dar para ele uma educação de mais qualidade do que eu tive. Quero poder dar para ele algumas sensações que eu não pude ter e sonhava em ter quando jovem. E ter uma estabilidade financeira, a certeza de que a minha família tá bem servida e eu tô conseguindo prover para todos eles, poder ajudar meus pais, poder ajudar quem eu tenho vontade de ajudar na minha família. Essa é a minha maior meta pessoal. Sim, é muito bonito, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Que o Lucas, toda a sua família, tem muito orgulho de você. Tomara. Eles têm, sim. Tem, com certeza. E para quem tá começando agora, o que você diria para os jovens que sonham em seguir uma carreira nos esportes eletrônicos? Não só no CS, como um todo. Eu diria que uma das coisas mais importantes é entender como essa vida precisa ser equilibrada para ela ter qualidade. Então, a gente sabe que o que forma um atleta de esporte ou um treinador de esporte não é só a parte técnica, né?
A gente precisa ter um ambiente em volta desse atleta que seja muito completo e recheado de coisas boas que essa pessoa consiga traduzir para uma vida profissional. Então, ter um equilíbrio, seja na parte de saúde, seja na parte social, seja no bom relacionamento com a família, conseguir sempre jogar bem limpo, explicando o que é não só o CS, né, mas o que é o esporte eletrônico que essa pessoa almeja trabalhar, qual é o caminho que essa pessoa pode seguir. Então, eu diria que ser equilibrada em termos de entender onde quer chegar, ser pé no chão e se depende da família para um primeiro momento precisar desse apoio, ter o equilíbrio entre a família acreditar no seu sonho e você ter a confiança da sua família para você seguir, e dedicação, porque a dedicação é algo que pode trazer os seus sonhos à realidade. Não dá para um sonho sem trabalho, ele é só um sonho, né? Mas um sonho com trabalho, ele pode ser uma meta alcançável e realizável. Então, eu diria que ter um equilíbrio e entender que a vida não é só aquilo que você quer fazer, mas sim um conjunto de mais coisas, e isso é muito importante, tanto a formação, seja uma formação acadêmica básica de escola, ou seja uma formação como cidadão, e as relações com as pessoas ao seu redor, tudo isso é uma base importantíssima. Ninguém vai chegar em lugar nenhum sem essa base, mas também entender que o trabalho e dedicação precisam fazer parte da vida de quem quer chegar lá, trabalhar de maneira inteligente, se dedicar, e esses sonhos podem sim se tornar realidade. Sim, nada cai de mão beijada, e a gente tem muito o exemplo do futebol, né? Que hoje o esporte eletrônico a gente já tem mais espelho, mas eu acho que é bem parecido. A gente pode, assim, tentar transferir para o esporte físico. Quantos meninos, quantas crianças quiseram ser jogador de futebol, infelizmente não conseguiram alcançar esse sonho. Então, quantas pessoas também, quantos jovens gostariam de ser atleta de esporte eletrônico? E o que tanto envolve, né? Envolve, sim, dedicação, envolve afinidade, envolve ter realmente potencial. Às vezes a gente só quer, a gente se dedica muito, mas a gente não leva a jeito. Então, gostei muito do que você compartilhou. E tem um grupo muito importante, que é o grupo que consegue chegar lá, mas por não ter esse equilíbrio, esse entorno, essa base na vida, acaba perdendo uma oportunidade, né? Que esse grupo, para mim, ele é muito importante. Então, realmente, essa parte que eu falei do equilíbrio e da base, ela faz diferença. Algumas pessoas que não têm acabam, chegam lá, entre aspas, mas não tem muita continuidade. Não consegue. Isso acaba não sendo sustentável. Precisa ter realmente essa base, seja a base mental, uma base social, de pessoas no entorno, que isso é muito importante. Concordo contigo. E quando as pessoas falarem de você no futuro, o que você gostaria que elas lembrassem? Qual é o legado que você quer deixar? O legado que eu quero deixar é de que o trabalho pode te levar a conquistas que você muitas vezes nem imaginava conseguir. Muitas vezes é um sonho distante, mas o trabalho, a disciplina, a ética de trabalho e também saber lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Eu queria ser lembrado por isso, sabe? Como uma pessoa que, por meio do trabalho, alcançou seus objetivos, tanto pessoais quanto profissionais, e que, ao mesmo tempo, teve um cuidado de desenvolver o lado pessoal e humano, não só meu, mas também de quem esteve ao meu redor. Porque eu quero deixar um impacto em quem está ao meu lado no dia a dia, quem está compartilhando essa jornada comigo. Não, eu quero passar pela vida das pessoas tendo deixado aprendizados, e também quero cada vez mais desenvolver esse meu lado espiritual e humano e pessoal, para que eu seja uma pessoa cada vez mais compreensível, que saiba resolver problemas, que saiba lidar com os problemas. Mas eu quero ser lembrado de tudo isso muito aliado ao trabalho, né? Ter esse lado humano de poder administrar entre o trabalho e esse impacto deixado do lado pessoal das pessoas. Acho que para mim quando eu penso no meu legado e quando eu penso no que eu quero deixar, para mim é o mais importante. Muito incrível, inspirador. Eu acabei não perguntando antes, mas eu vou aproveitar a oportunidade agora para perguntar da onde vem o seu nick. Bom, o meu nick vem do meu apelido desde jovem, que meu nome é Sidney e todo mundo me chama de Sid desde que eu me conheço por gente. Então, meu nick era Sid, S-I-D, mas E é de fato durante... Eu só percebo quando aparece em outra oportunidade, escrito do jeito correto, eu falo, não, É... SD.
O jeito correto é SD. O Cid com 2 Ds no final é enfeite pro nick, viu? Mas o meu nick no CS era Cid também, assim como sempre foi meu apelido, mas eu mudei pra essa outra versão com 2 Ds e um E no final. No movimento essa história é muito curiosa. Lá em 2010 ou em 2009, eu era muito fã do CS sueco. E os apelidos na língua sueca, apelidos de nomes mesmo de pessoas, e alguns até de jogadores, eles têm muito essa grafia de ter 2 consoantes e uma vogal no final. E... Muito nerd. Não, e sabe o que é engraçado? Sabe o Safe do MBR? O nick dele era Safety antes, e a gente era muito amigo na época, isso 15 anos atrás, hein? E a gente mudou de nick junto. Eu peguei o meu Cid, que era SD, coloquei SIDDE, pra ficar copiando os suecos, né, que era nosso objetivo. E o Safe dele era só SAFE. Na verdade era Safety, ele abreviava. E aí ele mudou de Safety pra Safe, nessa grafia sueca, imitando os apelidos suecos. E o dele é parecido com o meu por causa disso. E nessa época a gente era criança, a gente era amigo lá desde muito tempo. E mudamos juntos de nick nessa época aí. E o Cid, o sonoro de Cid já vem do meu apelido, né? E aí eu fiz esse charme aí pra ficar copiando. Mas ninguém sabe disso, viu? Eu tô contando agora. Ninguém sabe que eu era fã de sueco. Lá no 1.6. Muito bom. Você acompanhava bastante o trabalho deles. Muito. E aí eu acabei aprendendo da parte do nick e copiei também. Já que você contou um segredo, eu também vou contar um segredo. Como eu só ouvia Cid, eu nunca tinha lido há muito tempo atrás, eu achava que você era fã de A Era do Gelo. Nossa, muita gente me pergunta. Essa é a pergunta que eu mais respondo, eu diria. É Cid por causa do Cid da Era do Gelo? Aí eu falo, não, é pelo meu nome. Aí eu tô me explicar. Pois é, depois quando eu fiquei sabendo do seu nome, enfim, tudo fez sentido. Só vim saber quando eu fui trabalhar contigo, né? Passou pro nome original, etc. E eu falei, puxa, o nome dele é por isso que é Cid. Então... fez sentido, né? Fez sentido. Não é pela Era do Gelo, mas eu confesso que eu guardei esse segredo por muito tempo. Eu falei, não vou ser bobinho o suficiente pra contar. É a pergunta que eu mais recebo. Não acredito, quer dizer que nenhuma experiência é única. Nunca é única. Ai, Cid, muito bacana. Muito obrigada por compartilhar sua trajetória, sua história. É muito inspirador ouvir um pouco mais desse lado humano. Tudo isso que a gente, às vezes, só conhece a versão profissional. Eu fico muito feliz de ter participado, Lê. Eu já estava muito animado para participar e fico muito feliz de a gente ter tido essa conversa bacana. Acho muito legal a ideia do projeto e para mim é muito incrível poder compartilhar um pouco mais da minha história, poder dizer um pouco mais quem é o Cid de hoje, né? Porque o Cid de hoje ele é formado por quem era o Cid do passado e por tudo que esse Cid do passado passou na vida. Então, eu acho muito legal poder compartilhar. Tem algumas histórias engraçadas no meio, então para mim é sempre um prazer e momento de muita... de dar algumas risadas aqui, um momento de muita felicidade a gente ter essas conversas e fico muito feliz realmente de ter participado e de ter feito parte do podcast. Tenho certeza que tem várias outras conversas muito incríveis e assim como você, eu também sou fã de podcast, vou acompanhar o papo com o pessoal também. Eba, combinado. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer o patrocinador oficial aqui do podcast, a Fallen Store, que sempre está apoiando esse meu sonho, esse meu projeto. Eu tenho um cupom Lelorena lá na loja. Comprem esse fone. Exatamente, esse fone, comprem ele. Comprem ele com o cupom Lelorena. Esse fone bonito, sem fio, com boa qualidade de microfone, você encontra na Fallen Store com o cupom Lelorena, exatamente. Qual eu preciso pegar, né, trazer pro podcast também. Exato. Muito, muito, muito obrigada, Cid. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Lê. Tchau. Até mais.